Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 13. Marcos 13, a escatologia de Jesus. Em Marcos 13, veremos que o sermão escatológico de Jesus, também conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, pode ser encontrado também nos evangelhos de Mateus e Lucas. Muitos teólogos veem este sermão como um pequeno apocalipse. Verdade é que, qualquer estudo nesse formato feito hoje, deve ser coerente com as Escrituras e, obrigatoriamente, precisa considerar este discurso. Resumidamente, vamos analisar esse importante sermão de Cristo, dividido em duas partes. Jesus nos alertou sobre muitas coisas neste capítulo. Contexto histórico. Jesus acabara de contar a parábola da vinha, ensinando que Israel é a vinha, os servos maltratados, os profetas e ele, o próprio filho do dono da vinha. Os fariseus, percebendo a intenção de Jesus, começaram a procurar meios para o prender. Vimos também que muitas pessoas ricas ofertavam com aquilo que lhes sobrava, a não ser uma viúva pobre que deu 2 moedinhas. Para Jesus, ela deu muito mais do que todos os outros, pois a pobre viúva deu tudo o que tinha. Ele, Jesus, também daria tudo o que tinha por todos nós, mas antes, faria um dos seus mais importantes sermões, assentado em frente ao templo, no Monte das Oliveiras. Acompanhe a seguir o estudo completo de Marcos 13. Marcos 13 versículos 1 ao 37, parte 1. Com frequência, este capítulo é chamado de Discurso do Monte das Oliveiras, Lucas 21. O tema da destruição do Templo e de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. parece estar interligado com a tribulação final e a volta de Jesus. Alguns intérpretes atribuem o conteúdo integral de Marcos 13 à destruição do Templo e de Jerusalém. A maioria deles acredita que Jesus usou a destruição anterior para prefigurar o fim dos tempos. Alguns que sustentam esta última visão, atribuem os versos 1 ao 13 aos eventos do primeiro século e os versos 14 ao 37, aos últimos dias terrenos. Outros atribuem os versos 1 ao 31 ao primeiro século, e os versos 32 ao 37, ao fim dos tempos. Versículos 1 ao 19. E, quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações, essas coisas são o princípio das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. E o Evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas, quando vós virdes a abominação da desolação,
Predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê, compreenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela, para levar alguma coisa de sua casa. E não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem haverá jamais. Versículo 1. A magnitude do templo. As pedras e as construções do complexo do templo eram realmente impressionantes. O templo de Herodes esteve em construção por quase 50 anos, e o historiador judeu, Joséfo, disse que algumas das pedras tinham 18 metros de comprimento. Arqueólogos encontraram pedras de 12 metros de comprimento, 3 de altura e 4 de largura, pesando mais de 450 toneladas. Ver relato paralelo em Mateus. Versículo 2. Jesus prediz a destruição. Jesus profetizou, anunciou, não apenas predisse, a destruição das grandes construções. Simbolicamente, ele já havia profetizado o fim delas através da figueira seca, Marcos 11 versos 12 ao 14. Alguns questionam a precisão de, não se deixará aqui uma pedra sobre outra, porque algumas pedras permanecem até hoje no muro ocidental, Muro das Lamentações, mas ele não fazia parte do templo em si, e sim do alicerce que sustentava a plataforma onde ficava o templo. Versículo 3. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava 91 metros acima de Jerusalém, ao lado do Vale do Cédron. Ele oferecia uma visão panorâmica do templo e de Jerusalém. Versículo 4. Os discípulos questionam a Jesus. Essas coisas e todas estas coisas se referem ao comentário de Jesus no verso 2 e à destruição do templo. Segundo Marcos e Lucas, Lucas 21 verso 7, os discípulos fizeram duas perguntas. A primeira era quando a destruição iria acontecer, a segunda era que sinal a precederia. Marcos 13 versículos 5 ao 13, parte 2. Jesus começou o discurso alertando que seus seguidores sofreriam perseguição por sua causa. Versículo 5. Jesus faz um alerta. É responsabilidade dos discípulos terem cuidado para não serem enganados. Versículo 6. Falsos mestres. Falsos reivindicadores e falsos mestres podem ser populares. A expressão, em meu nome, pode significar que estes impostores iriam dizer que ensinavam em nome de Jesus ou que eles iriam dizer serem eles o Cristo. Compare com Mateus 24 verso 5. Versículo 7. Guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras não são sinais do fim, mas caracterizam toda a era. Jesus disse que todas essas coisas necessitam acontecer, indicando que fazem parte do plano de Deus. Versículo 8. Desastres naturais. Desastres naturais não são sinais do fim, mas apenas o princípio das tristezas. Apesar de incômodas, essas dores são precursoras de esperança e vida nova. Versículo 9. O castigo aos seguidores de Cristo. Vos entregarão, se refere à traição. Concílios. Compare com Mateus 10 verso 17, e sinagogas eram tribunais judaicos locais, e não o Sinédrio em Jerusalém que dirigiu o julgamento de Jesus. Marcos 14 versos 53 ao 65. Sobre serem açoitados, ver 2 Coríntios 11 versos 24 e 25. Governadores e reis indicavam as autoridades políticas romanas. Versículo 10. Evangelho universal. A perseguição é o contexto no qual ocorrerá a proclamação universal das boas novas. Versículo 11. Não se distraiam. Jesus exortou seus discípulos contra a preocupação, que iria distraí-los de seu testemunho.
Deus daria a resposta adequada através de seu Espírito Santo. Esta é a última referência ao Espírito em Marcos. Marcos 1 verso 8, Marcos 3 verso 29, Marcos 12 verso 36, e a única que ilustra seu papel junto aos cristãos. Sobre o Espírito Santo como conselheiro, ver João 14 verso 16, João 15 verso 26, João 16 verso 7, 1 João 2 verso 1. Versículo 12. Traições na própria família. Alguns cristãos serão traídos por membros de sua própria família, e até mesmo chegarão à morte. Compare com Mateus 10 versos 34 ao 36. Versículo 13. Sereis odiados. Sereis odiados mostra a hostilidade que os incrédulos muitas vezes têm contra os cristãos por causa de Jesus. Compare com 1 Pedro 4 verso 16. O Senhor não adverte aos discípulos para que pudessem buscar segurança, mas para que resistisse fielmente. Versículo 14. A visão de Daniel. Abominação é extraído de Daniel 9 verso 27, Daniel 11 verso 31, Daniel 12 verso 11, e foi usado para descrever a profanação do templo por Antíoco Epifânio em 167 a.C. A referência de Jesus pode ser algum evento antes de 70 depois de Cristo ou ao homem do pecado, Apocalipse 13 versos 1 ao 10, Apocalipse 14 e 15. Marcos não identificou a localização, de pé onde não deveria, mas Mateus disse, no lugar santo, isto é, no santuário do templo. Compare com 2 Tessalonicenses 2 verso 4. Versículos 15 e 16. Não voltem. Sobre telhado, ver nota em Marcos 2 verso 4. Versículo 17. Ai das grávidas. Mas ai, não é uma condenação, como em Mateus 23 versos 13 ao 32, e sim um lamento pelas grávidas e das que amamentarem, incapazes de andar rapidamente. Versículo 18. Fuga no inverno. O clima de inverno, junto com os rios transbordantes, que não podiam serem atravessados, dificultariam ainda mais a fuga. Compare com Mateus 24 verso 20. Versículo 19. Dias de aflição. Este versículo é originário de Daniel 12 verso 1. A intensidade daqueles dias de aflição, compare com Apocalipse 7 verso 14, excederá o que aconteceu na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Versículos 20 ao 37. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou, ele está ali, não o acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E, então ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira, quando o seu ramo já está tenro, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade eu vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa, e deu autoridade aos seus servos,
e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã. Para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Versículo 20. A abreviatura por causa dos eleitos. O Senhor restringirá a tribulação por causa dos eleitos, literal, os eleitos que ele escolheu, enfatizando a escolha soberana de Deus. Versículos 21 e 22. Falsos cristos. Muitos farsantes messiânicos e falsos profetas surgirão em toda a era final. Versículos 23 ao 25. Sinais nos céus. Jesus avisou sobre os sinais terrenos, que aconteceriam antes da tribulação, e falou também dos sinais cósmicos, que se dariam após a tribulação. Ele declarou que os poderes que estão no céu serão abalados, como se fosse um terremoto celestial. Compare com Hebreus 12 versos 26 ao 29. Sua linguagem vem de Isaías 13 versos 9 e 10, Joel 2 versos 10 e 11. Versículo 26. O Filho do Homem nas nuvens. Jesus tirou de Daniel 7 verso 13, o fraseado deste versículo. Então verão, indica aqueles que estiverem vivos quando estes eventos acontecerem. As nuvens são uma referência da presença de Deus, Marcos 9 verso 7, Marcos 14 verso 62, Êxodo 19 verso 9, 1 Reis 8 versos 10 e 11, Salmo 97 verso 2, Daniel 7 verso 13. A expressão, com grande poder e glória, contrasta com a primeira vinda do Filho do Homem, em fraqueza e humildade. Versículo 27. Os anjos enviados. Os anjos são repetidamente retratados acompanhando Cristo em sua volta, Marcos 8 verso 38, Mateus 13 verso 39 ao 41, Marcos 25 verso 31. Versículo 28. Sobre a parábola da figueira. Para o uso anterior de uma figueira por Jesus, ver notas em Marcos 11 verso 13 e Marcos 11 versos 19 e 20. Quando a figueira começa a brotar, geralmente em março ou abril, perto da Páscoa, está próximo o verão. Versículo 29. O fim está próximo. Assim como os seguidores de Jesus sabiam interpretar os sinais do verão que se aproximava, assim também, quando vissem acontecer estas coisas, saberiam que um evento cataclísmico estava próximo. Não está claro se Jesus estava se referindo à queda de Jerusalém ou ao seu retorno no fim dos tempos. Versículo 30. A volta nesta geração. Na verdade eu vos digo, era a indicação padrão de Jesus de uma declaração solene. A geração que não passará, até que todas essas coisas sejam feitas, ou é a geração contemporânea de Jesus, que viveria para ver a destruição do Templo de Jerusalém. Compare com Marcos 8 verso 12, Marcos 9 verso 19, ou é a geração escatológica, que estará viva quando o fim chegar. Versículo 31. Minhas palavras não passam. O céu e a terra passarão porque são temporários por natureza. As palavras de Jesus, porém, não passarão. Somente Deus pode dizer isso. Isaías 40 verso 8, Isaías 51 verso 6. As palavras de Jesus são certas e permanentes como a palavra de Deus. Mateus 5 verso 18, Lucas 16 verso 17. Versículo 32. Ninguém sabe, somente o Pai. Dia e hora, indica que Jesus estava falando do futuro escatológico. Nem os anjos nem o Filho sabem quando o fim virá. Só o Pai sabe. Atos 1 verso 7. Versículo 33. Vigiai e orai. Tomem cuidado, expressa a ideia de ficar acordado e vigilante. Embora os discípulos de Jesus não soubessem quando viria o tempo, eles deveriam manter-se fiéis e preparados. Versículos 34 ao 37. Fiquem alertas.
Os seguidores de Jesus devem ser como o porteiro. Verso 34 sempre alerta para o instante em que o Mestre virá. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 13. Vigilância e preparação. Jesus adverte seus seguidores a estarem vigilantes e preparados para sua segunda vinda. Ele compara o momento de sua volta a um dono de casa que não sabe quando um ladrão pode vir. Isso nos ensina a estar vigilantes espiritualmente e a viver de forma a estarmos prontos para encontrar nosso Senhor a qualquer momento. Perseverança na fé. Jesus fala sobre a perseguição e tribulação que os seguidores enfrentarão por causa de seu nome. Ele os encoraja a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades e adversidades. Isso nos lembra da importância de permanecermos fiéis a Cristo, mesmo quando confrontados com oposição e sofrimento. Confiança nas promessas de Deus. Apesar das dificuldades que os seguidores de Jesus enfrentarão, Ele promete estar com eles até o fim. Ele declara que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes de sua volta. Isso nos ensina a confiar nas promessas de Deus e a ter fé em seu cuidado constante, mesmo em tempos de incerteza e desafio. Discernimento espiritual. Jesus alerta seus seguidores sobre os falsos messias, falsos profetas e enganos que surgirão nos últimos dias. Ele os exorta a discernir os sinais dos tempos e a não serem enganados por falsas doutrinas ou líderes. Isso nos incentiva a cultivar um discernimento espiritual sólido, baseado na palavra de Deus, para não sermos levados por ensinamentos enganosos. Fidelidade no serviço. Jesus conta a parábola dos servos fiéis e prudentes, ilustrando a importância de ser fiel e diligente no serviço ao Senhor. Ele promete recompensar aqueles que permanecem fiéis e responsáveis em sua missão e tarefa designadas. Isso nos desafia a sermos fiéis e diligentes em nosso serviço ao reino de Deus, sabendo que Ele recompensará aqueles que o servem com fidelidade. Conclusão. Jesus passa a falar abertamente sobre sua morte, a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, os falsos cristos, sobre o sofrimento daqueles que escolherem o seguir, do futuro e sobre o fim dos tempos, sobre a sua segunda vinda para terminar a obra que começou no Éden. Ele ensina que o seguir acaba se tornando uma vida de renúncias, uma escolha em viver para a vontade dele. Afinal, ele morreu nossa morte para que vivêssemos a sua vida, uma vida de obediência e temor aos mandamentos de Deus. Mas, alerta que haveriam falsos mestres tentando nos enganar e que até nossa família nos entregaria. Quando ele nos alerta sobre o que há de vir, quando fala que veremos o Filho do Homem descer dos céus, ele nos dá uma esperança, de mesmo que haja aflições e dias de angústia, sua vinda será eminente e o fim de tudo, ou seja, quanto ao sofrimento e dor, é chegado o fim. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.